Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para esta noite, o nosso devocional é no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 26. Não farei toda a leitura, os irmãos leiam em casa com bastante calma e atenção e que o Senhor nos encha sempre do conhecimento da palavra. Meus irmãos, no verso 63 diz assim: Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Meus irmãos, neste capítulo conta sobre a ceia do Senhor. O Senhor e os seus discípulos então tomaram a ceia, o que nós chamamos de Santa Ceia. Eles tomaram ela depois da celebração da Páscoa. Meus irmãos, a Páscoa é uma celebração para relembrar a saída do Egito. Significa então a libertação dos anos de escravidão. Eles estavam a poucos instantes da morte do nosso Senhor, onde o nosso Senhor iria morrer como sacrifício pelos pecados do mundo. A Páscoa, então, não iria mais representar simplesmente a libertação do Egito, mas também a libertação da escravidão dos nossos pecados. Lá no verso 26, diz assim: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E no verso 27, e tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Meus irmãos, através do sacrifício de Cristo na cruz, os nossos pecados então são perdoados. Em Efésios capítulo 1, no verso 7, diz que em Jesus temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Depois da ceia, vai contar que o nosso Senhor Jesus, então, foi levado preso. Um dos 12, Judas Iscariotes, trai o Senhor e com um beijo revela quem é o nosso mestre. Então ele é levado preso. E perante o sumo sacerdote, ele confessa ser o Cristo, o Filho de Deus, isto que lemos no verso 63 e 64. Meus irmãos, todos os sinais de que ele era o Cristo já tinham sido executados por ele. Todas as profecias que o Senhor revelou aos profetas se cumpriam nele, desde nasceria de uma virgem, sairia da linhagem do rei Davi, nasceria em Belém. Moisés falou: semelhante a mim surgirá um profeta entre vocês. E todas as profecias que os profetas vinham ao longo dos anos pregando sobre quem seria o Cristo, como ele seria, o seu trabalho, o seu sofrimento, a sua morte, tudo isso se cumpria em Cristo. Então, no jeito lógico de pensar, era para eles olhar o Senhor Jesus e reconhecer como Cristo. Mas, irmãos, mesmo assim, não o reconheceram e condenaram à morte e à morte de cruz. No Evangelho escrito por João, no capítulo 1, nos versos 10 em diante, diz assim: Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, o Senhor sofreu muito por amor de nós, para nos trazer a graça que é o perdão dos nossos pecados. Demonstrou seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós pecadores, e nos fez filhos de Deus, nos adotou ao Pai. De maneira, meus irmãos, que devemos viver de forma a agradar o nosso Mestre, sendo-lhe sempre gratos por esse tão grande e sublime amor que ele demonstrou por nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, diz assim: Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, que possamos viver a Deus de uma forma santa, de uma forma a ser-lhe grato e a agradecer pelo tão bem que da mão do Senhor temos recebido. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a todos uma boa noite de sono, de paz e de tranquilidade, meus amados. Deus abençoe.